Muito boa tarde para você, começando o nosso Esporte BG desta segunda-feira e a gente começa com o Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada no final de semana. O Palmeiras empatou em 0-0 com o São Paulo e quem se aproveitou foi o Internacional, que venceu o Botafogo e diminuiu a vantagem do líder para 8 pontos. E o Colorado agora está sonhando com o título, olha só. Internacional venceu o Botafogo no Nilton Santos com esse gol de Brian Romero. Botafogo 0, Internacional a 8 pontinhos do Palmeiras 1. O Flamengo chegou à terceira colocação após vencer o Atlético Mineiro no Maracanã. Everton Cebolinha fez o gol da vitória. Flamengo 1, Atlético Mineiro fora da zona de classificação para Libertadores 0. Logo atrás do Flamengo vem o Fluminense, que venceu o Avaí na ressacada. Germancano abriu o placar. David Braz ainda no primeiro tempo ampliou a vantagem. E Matheus Martinelli já na segunda etapa fechou a conta. Avaí 0, Fluminense 3. Clássico Atletiba e o Atlético Paranaense saiu vencedor. Alex Santana em um belo chute garantiu a vitória do Furacão. Atlético Paranaense 1, Curitiba 0. E no Castelão, o Ceará empatou em 1-1 com o Cuiabá. Daverson marcou o primeiro gol da partida para o Cuiabá e Jô, nesse gol chorado, empatou a partida para o Ceará. Final 1-1, jogo que teve confusão. A torcida invadiu o campo depois desse gol do Jô. Agora são imagens de Atlético Goianiense e Juventude. O primeiro gol foi do Wellington Rato, 1-0 para o Dragão, mas o Juventude acabou empatando a partida com o Ruiz. Final 1-1. E agora são imagens da vitória do Fortaleza por 2-1 contra a equipe do América Mineiro. Thiago Galhardo marcou os 2 gols do Fortaleza e o Wellington Paulista de pênalti fez o gol do América Mineiro. Esses os jogos que aconteceram no final de semana. Por quê? Porque um jogo era para ter acontecido. Era a partida entre Goiás e Corinthians, mas não foi realizada por conta da Justiça. O que acontece? Primeiro, a Justiça determinou que não teria torcida do Corinthians nesse jogo, por provável situação de briga entre as torcidas, já que houve uma briga entre as torcidas de Goiás e Corinthians no primeiro turno lá em São Paulo. Só que no dia do jogo, uma liminar decidiu que teria sim torcida. E aí uma nova liminar decidiu que não teria e, por fim, o STJD suspendeu a partida e uma nova data será marcada para esse jogo Goiás e Corinthians. Hoje tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro Série A, vamos conferir aqui a partida. Red Bull Bragantino e Santos, às 8 horas da noite, seria o jogo que fecharia a rodada, mas ainda tem esse jogo Goiás e Corinthians que terá uma nova data marcada. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. Com muita confusão, polêmica e até invasão de campo, Sport e Vasco empataram em um dos jogos mais importantes da rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E a partida nem terminou, ela foi suspensa por conta da invasão da torcida, olha só. Sport e Vasco entraram em campo com a Ilha do Retiro lotada para um jogo de decisão de campeonato. A equipe pernambucana foi para cima, Sanda fez o goleiro Thiago trabalhar e Sabino tocou de cabeça muito perto do gol. O time leonino era melhor, mas os cariocas também chegaram com perigo, como neste lance no qual Danilo Boza chegou atrasado. Do outro lado, Sanda jogou para fora uma boa chance. No segundo tempo, Anderson Conceição acertou o travessão e quase marcou para o time vascaíno. Porém, quem abriu o placar mesmo foi o rubro-negro da ilha. Wagner Love dominou na área, na cara do gol e chutou para a defesa de Thiago Rodrigues. Na sobra, Labandeira tocou de cabeça para as redes. Sport 1-0. Aos 42 minutos, Gabriel Peck chutou, Saulo deu rebote e Alex Teixeira dividiu com o goleiro em seguida. E o time do Vasco pediu pênalti no lance. A princípio, o jogo continuou e o Cruz Maltino quase marcou. Porém, depois, o árbitro Rafael Claus revisou o lance no VAR e, de fato, marcou o pênalti. Raniel, aquele mesmo ex-Santa Cruz, bateu, fez o gol e deixou o placar em 1-1. Ele foi comemorar em frente à torcida organizada do Leão e isso gerou uma grande confusão na ilha. Invasão a campo e briga entre a segurança do estádio e o público, e até os jogadores chegaram a se desentender no gramado. Os socorristas tiveram trabalho para atender os feridos e acalmar a situação.
Com todo esse cenário, o Vasco se recolheu no vestiário e o árbitro, depois de mais de 40 minutos de conversas com as delegações e representantes da polícia e da Federação Pernambucana de Futebol, deu por encerrada a partida, que já estava nos acréscimos do segundo tempo, alegando falta de segurança para o jogo continuar. E foi assim, desta triste forma, que Sport e Vasco acabaram empatando por 1-1. No outro jogo válido pelo G4 da Série B, Grêmio e Bahia empataram em 1-1. O primeiro gol foi marcado pelo Mugni para o Bahia e Thiago Santos decretou o empate. As duas equipes permanecem no mesmo lugar que estavam. E o Vila Nova venceu o Cruzeiro, gol de Mateuzinho, 1-0 para o Vila Nova. E com esses 3 pontos que o Vila conquistou contra o Cruzeiro, o Vila Nova não cai mais para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir a classificação da Série B ao final da rodada. Agora falta apenas 3 para acabar o campeonato. O líder é o Cruzeiro 72, segundo é o Grêmio 58, terceiro Bahia 57, quarto é o Vasco 56 e o Sport permanece em quinto 53, a 3 pontos do Vasco, faltando apenas 9 para o fim do campeonato. Sexto é o Sampaio Corrêa 52, mesma pontuação do sétimo Criciúma. O oitavo é o Ituano 51, nono Londrina 50, décimo CRB 46. Décimo primeiro Ponte Preta 45, mesma pontuação do Vila Nova, décimo segundo, quem diria? O Alan Al pegou o Vila Nova com 14 pontos na lanterna do campeonato. O Alan Al somou 31 pontos no comando do Vila Nova. Que campanha ele fez. 13º é o Guarani 44, mesma pontuação do Tombense 14º, 15º é o Novo Horizontino 40, 16º Chapecoense 39, zona de rebaixamento. 17º CSA 36, 18º Operário 34, 19º Brusque 32 e o Lanterna é o Náutico com 30 pontos, praticamente rebaixado para a Série C do ano que vem. Essa é a Série B que amanhã já tem início de rodada, claro, eu te conto tudo. Agora o nosso assunto é Campeonato Goiano, divisão de acesso. Vamos conferir os resultados da segunda divisão do Goianão neste final de semana? Vamos lá então. A Aparecida venceu o Goiânia 2-1. A Napolina venceu o Itumbiara 1-0. O Jaraguá empatou com o líder Iumas em 0-0. E teve também o Evangélica que perdeu por 2-1 para o Cerrado, que mantém o Cerrado vivo na briga contra o rebaixamento. Faltam 2 rodadas para acabar a divisão de acesso do Campeonato Goiano e o Iumas é líder com 23, o segundo é a Napolina 20, terceiro Goiânia 19, quarto Aparecida 16, quinto é o Jaraguá 15, sexto Itumbiara 15, sétimo Evangélica 14 e o Lanterna é o Cerrado com 10 pontos. Lembrando que os 2 primeiros se classificam para a primeira divisão do Campeonato Goiano e os 2 últimos são rebaixados para a terceira divisão. Claro, eu vou te contando tudo aqui no nosso Esporte BG. Agora vamos falar da terceira divisão do Campeonato Goiano, onde jogam as equipes do Sudoeste Goiano. Vamos conferir aqui os resultados. Grupo A, essa aqui foi a última rodada da fase de grupos. Vamos lá então. Grupo A, a Rioverdense venceu o Independente 3-0. O Mineiros empatou em 1-1 com o Santa Helena. No grupo B, tivemos Guanabara City e ABD. O Guanabara venceu 1-0 e com isso se classificou no grupo B. No grupo C, o único jogo que aconteceu na rodada foi União Iumas 1, 2 para o Uruaçu, com a vitória Uruaçu classificado. Grupo D, tivemos o jogo Bela Vista 2, América também 2. Com isso, na classificação, Grupo A, Santa Helena terminou em primeiro com 13, Rioverdense em segundo com 10, os 2 classificados. Terceiro foi o Mineiro 6, quarto Independente com 4 pontos. No grupo B, o Trindade terminou em primeiro com 8, Guanabara City em segundo com 5, os 2 classificados, e o ABD terminou em terceiro com 2 pontos. Grupo C, o Centro-Oeste terminou em primeiro com 9, Uruaçu em segundo com 9, os 2 classificados, e União Iumas foi o Lanterna 100 pontos. E no grupo D, o Bela Vista terminou com 6, o Royal terminou com 4, os 2 classificados para as quartas de finais, e o terceiro foi o América com apenas 3 pontos. Agora, vamos ter a fase de quartas de finais do Campeonato Goiano, que acontece já no final de semana. Mas agora eu te mostro os gols da vitória da Rioverdense contra o Independente. Na tela, os gols de Rioverdense 3-0 contra o Independente. Esse primeiro gol foi um presentaço que o Fabrício ganhou da defesa do Independente, 1-0. Depois o Fabrício marcou o segundo 2-0 para a Rioverdense e para fechar, o Rodrigo já no segundo tempo marcou o terceiro gol final. Rioverdense 3-0 no Independente.
Agora vamos falar de Taekwondo. Neste final de semana, atletas do projeto de Taekwondo da Diretoria de Juventude da Prefeitura de Rio Verde, com parceria do projeto Construindo Campeões, participaram do Campeonato Brasileiro de Taekwondo realizado em Caldas Novas. Temos imagens, vamos conferir como que foi a participação dos alunos aqui de Rio Verde, os alunos do professor Arnaldo Neto. Eles conquistaram 21 medalhas, sendo 9 de ouro, 2 de prata e 10 de bronze. As medalhas de ouro foram conquistadas pelos atletas Natália Fernandes, Isaac Silva, Guilherme Fernandes, Arielton, Marina Vitória, Caroline Borges, Ana Carolina Bueno, Ricardo Edmundo e Mike. Esses aí, as medalhas de ouro. Já as medalhas de prata foram conquistadas por Débora de Leão e Nicolas Aleixo. E as medalhas de bronze foram conquistadas por Vitor Hugo, por Arthur Aleixo, Nicolas Buzain, Daniel Ferreira, José Emanuel, Marcelo Santos, Cauã, Jonathan, Murilo e Lucas Cauã. Temos foto da galera aí, vamos mostrar aí o pessoal lá no Campeonato Brasileiro, aí a turma toda da Diretoria de Juventude aqui de Rio Verde, parabéns para eles, mandaram muito bem. E com o resultado conquistado, Goiás foi o campeão geral por equipes do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Caldas Novas. Parabéns para a galera da Diretoria de Juventude aqui da Prefeitura de Rio Verde. Um detalhe, é de graça para fazer essa aula de Taekwondo na Diretoria de Juventude. Parabéns a este pessoal. Pra gente fechar agora, vamos dar um giro rápido no futebol europeu. Na tela, os gols dos principais campeonatos na Europa. Real Madrid venceu o clássico contra o Barcelona, 3-1. Benzema marcou o primeiro. Valverde, nesse chutaço, marcou o segundo, 2-0 para o Real. Ferran Torres descontou para o Barcelona, mas o brasileiro Rodrigo de pênalti marcou o terceiro, 3-1 para o Real Madrid contra o Barcelona. Agora são imagens de Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, e o Atlético de Madrid venceu, gol marcado pelo Griezmann, final 1-0. Agora campeonato inglês, o Liverpool venceu 1-0, gol de Mohamed Salah contra o Manchester City. O líder do inglês é o Arsenal, Saka marcou o gol da vitória do Arsenal contra o Leeds. O Chelsea venceu o Aston Villa 2-0 e os dois gols do Chelsea foram marcados pelo Mason Mount, 2-0 para o Chelsea. Agora campeonato italiano, Milan venceu o Verona, Veloso marcou o primeiro gol contra para a equipe do Milan. Gunter marcou o gol de empate do Verona, mas Tonali deu a vitória para o time rossonero, final 2-1 para o Milan. A Inter de Milão venceu o Salernitana 2-0, gols de Lautaro Martinez e Barella, 2-0 para a Inter. Ainda na Itália, a Juventus venceu o Torino. Vlahovic marcou o gol da vitória da Juventus. E para fechar, o PSG venceu o Olympique de Marseille com o gol dele. Neymar, 1-0 para o PSG, líder do campeonato francês. Esse foi o nosso giro pela Europa. O nosso Esporte BG de hoje chega ao final. O Balanço Geral segue com o Romo e amanhã eu tô de volta. Até mais!